Muito bem, gente. Retomando a nossa aula aqui, eu estou dando sequência à matéria e, conforme a gente havia programado, depois do intervalo, nós retomaríamos aqui para analisar, estudar o mandado de segurança. Tá? Então, trata-se aqui de um remédio constitucional, né? O mandado de segurança tem a previsão. Tudo ainda no âmbito da execução fiscal, professor. Não. A execução fiscal encerrou. Ah, tá. Falamos de execução fiscal na primeira parte, falei das duas peças que cabem ao executado, ao devedor, e encerramos a execução fiscal. Agora eu estou começando outra matéria, mandado de segurança. Está previsto lá no artigo 5º, inciso... Vamos lá, Rua, tu me ajuda aí. O mandado de segurança Inciso... da Lei 12.000... Não, o dispositivo da Constituição 50 e... Aí quebrou. São muitos, né, professor? Assegurar, ninguém será privado. É o 59, professor, e o 70. Ah, Tá legal. 50 Não, e 69, professor, desculpa. 69. 69. Me perdi ali nos traços. Tá, 69 está aqui, muito bem. Está aqui o dispositivo. Considerar-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Aqui vem o primeiro ponto. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública. Ilegalidade ou abuso de poder. Essas expressões aqui são importantes, que são, digamos, a hipótese de cabimento do mandado de segurança. E aí, essa hipótese prevista na Constituição, ela vai ser regulamentada pelo artigo 1º da lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016. Então, olha agora aqui, reproduzir, para a gente ter aqui bem detalhado. Muito parecido, né, com o texto da Constituição, sofrer justo receio, sofrer violação ou justo receio de sofrê-la, então é um mandado de segurança preventivo ou repressivo. Então ele pode ser antes do ato coator ter sido praticado ou depois ele já ter sido praticado, por parte da autoridade coatora, seja de categoria que for e sejam quais forem essas funções que exerce. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela julgou a lei do mandado de segurança porque se questionava a constitucionalidade de algumas disposições. Eu vou comentar mais adiante, mas eu achei importante deixar aqui a referência à ADI, que é a 4296 do Supremo Tribunal Federal, que julgou a lei do mandado de segurança, dizendo que era constitucional, e aí fez algumas ressalvas lá no julgamento da ADI. Então, assim, aqui digamos, a hipótese de cabimento do mandado de segurança. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. O que é direito líquido e certo? Valendo R$1 milhão, que não vou ser eu que vou pagar, tá? Mas quem é que... A prova foi constituída. Não... Opa, contrário, né? Aquele que... Vamos lá, formula melhor aí, Juan. Tá? Eu sei qual é a tua ideia, mas reformula a frase. Direito líquido e certo é... Não, seria aquele que tem a prova pré-constituída.
que não demanda maior violação probatória. Que seja comprovado mediante prova pré-constituída. Certo, certo. Mas não explica. Não explica. Basta então eu ter um documento que eu tenho mandado de segurança sempre. Sempre que eu tiver um documento, eu tenho mandado de segurança? Bom, então a gente precisa aperfeiçoar aqui a definição. Os processualistas, né, e que eles não me ouçam aqui, eu falando, eles adoram usar latim, né? Eles dizem direito comprovado primo icto oculi. O direito que salta aos olhos, ou melhor, a violação, aquele direito violado que eu olho, eu vejo a alegação da parte, ele está dizendo, olha, a pessoa ela foi impedida de se inscrever num concurso público. Pô, tem ali a negativo, documento, salta aos olhos que está sendo violado um direito da parte. Não, direito livre e certo não é reservado para questões pacificadas. Isso é um equívoco de muitos, e já vi juiz, não juiz inicial, assim, juiz experiente, em Porto Alegre, ou seja, é a fase final da carreira do juiz, a entrância final, dizer que a matéria era controversa, e aí não caberia mandado de segurança. Tem súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula STF, mandado de segurança. Onde é que está a súmula? Cadê? É 68. Está aqui, 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. Então, eu estou entrando com relação a uma questão que ainda não foi pacificada pelos tribunais. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Aí, então, quer dizer que eu não tenho mandado de segurança? Não. Súmula 625 do STF. Então, a controvérsia do direito não tira o direito ao acesso ao remédio constitucional do mandado de segurança. O que é o cabimento da medida é eu dizer que há um direito violado. Está aqui o meu direito. E ele foi violado. Eu entendo que não há controvérsias nenhuma sobre os fatos. Então, não há controvérsia alguma sobre os fatos. Então, os fatos, eles são controversos. Está aqui, eu tenho a prova pré-constituída, a prova já está feita, eu trouxe aqui, e aí pode ser que o juiz conceda, pode ser que ele não, porque ele pode entender que não cabe, não existe aquele direito que eu estou alegando, ok. Agora, porque é controverso, ele não retira o direito ao uso do mandado de segurança. Isso é matéria pacífica já simulada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como direito tributário, ele tem como, digamos, o direito tributário, ele trabalha sobre a lógica da subsunção, né? Então, eu tenho a hipótese de incidência, que é a lei, né? Então, eu tenho a lei,
e eu tenho o fato gerador. Então, basicamente, gente, o direito tributário vai se resumir a isso aqui. Eu tenho a lei e tenho o fato. Se o fato está comprovado, ali tem a documentação suficiente, essa discussão aqui comporta, via de regra, autoriza o cabimento do mandado de segurança. Então, é lógica de subsunção, é só aplicar o fato à norma, o fato não é controverso. Então, a gente vai discutir a lei. Então, cabe o mandado de segurança praticamente em todas as questões envolvendo direito tributário, se for limitado a isso que a gente está expondo aqui. Tá? Então, e aí, obviamente, a grande maioria das questões é de aplicação da regra ou de inconstitucionalidade de uma norma, invocar a inconstitucionalidade de um tributo que está sendo cobrado, da forma como ele está sendo cobrado, e aí eu tenho, sim, o cabimento do mandado de segurança. Um outro fator para a utilização do mandado de segurança, um outro fator é que no direito tributário, vamos chamar assim, o risco da sucumbência. Então, quando a gente está falando de discussão sobre tributos, e eu estou procurando a desconstituição do crédito que foi constituído, ou eu estou buscando não recolher tributo para sempre. Imagina, eu quero dizer que eu não devo recolher tal tributo, porque no meu caso é indevido, é ilegal, eu não devo pagar o tributo. Se eu pego e vou controverter os últimos 5 anos de um determinado tributo, em determinada contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, a gente está falando aqui de um valor expressivo. E esse valor expressivo sujeita a parte sucumbente, no caso o contribuinte, se ele perder, ao pagamento de honorários para a fazenda pública. Então, assim, esse é o risco, gente. Qual é o risco que o contribuinte corre em toda e qualquer demanda tributária? Esse é o risco. Então, você vai discutir uma tese que os tribunais ainda não pacificaram. E aí você vai dizer para o seu cliente, não, pode entrar aqui com uma ação pelo rito ordinário, que não tem problema nenhum. Eu garanto que você vai ganhar. Olha, a gente tem uma frase que no Brasil nem o passado é certo, quanto mais os precedentes das cortes. Então, o risco dos honorários é extremamente elevado. Então, em razão disso, o mandado de segurança se apresenta como uma saída muito interessante, porque vejam que está escrito aqui, mandado de segurança, artigo 25, artigo 25, mandado de segurança, lei do mandado de segurança, estabelece exatamente que não há a condenação ao pagamento de honorários. Então, não há pagamento de honorários, salvo se houver sanções em caso de litigância de má-fé, né? Então, aí, nesses casos, é outra coisa, não é sucumbência, é aplicação de multa. Então, em razão disso, o mandado de segurança passou a ser, assim como eu falei agora há pouco sobre a exceção de pré-executividade, que, via de regra, é para algo muito específico, muito determinado, o mandado de segurança passou a ser adotado para quase tudo. A ponto de a gente ter aqui, vamos ver
Cadê? Compensação. Professor, custas tem. Custa sim, salvo se tiver o benefício da gratuidade. Súmula STJ, mandado de segurança. 213, exatamente isso. São adequadas. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação. Então, assim, vejam só até onde foi cabimento do MS compensação. O STJ sumulou isso aqui, que é meu juízo, assim, se eu fosse olhar para trás sem conhecer os precedentes das cortes, antes deles serem informados, eu diria, não cabe para compensação. Eu tenho que ter, salvo se tivesse lá o ato da administração negando o direito à compensação de um crédito líquido certo exigível. Mas, assim, buscar compensação no mandado de segurança não me pareceria a via adequada. Mas o STJ já uniformizou e os tribunais acolhem e alargaram as hipóteses de cabimento a ponto de a gente ter mandado de segurança para quase tudo no direito tributário. Então, ele foi bastante ampliado, muito na insistência dos advogados que foram levar as questões e elas acabaram sendo tuteladas. Mas, via de regra, o mandado de segurança, ele serve para quê, né? Ele é uma ação mandamental. Em outras palavras, o mandado de segurança é uma ordem. Uma ordem de quem? Uma ordem do juízo, né? O juízo determina a ordem na sentença para que a autoridade coatora faça algo ou deixe de fazer. Então, naquelas cargas de eficácia da sentença, a eficácia preponderante do mandado de segurança é a eficácia mandamental. É uma ordem o mandado de segurança. Juiz, conceda o mandado de segurança para que ordene a autoridade coatora a se abster de. Aí o juiz julga o procedente para conceder a ordem e determinar que a autoridade coatora se abstenha de. Então, ele deu uma ordem. Tá? Essa é, digamos, via de regra, a eficácia preponderante e a forma como o mandado de segurança deveria ser montado, né, estruturado. Mas, como eu disse, eu já mostrei aqui, o cabimento para, inclusive, hipótese de compensação, se alargou a possibilidade e se alargou a complexidade de se entender um pouco do mandado de segurança. E aí depois eu vou falar sobre coisa julgada ao final da aula e vocês me cobrem para eu não esquecer. Tá? Professor, eu só não entendi esse juízo ali entre colchetes. A ordem que o juízo vai dar. Quem é que está dando a ordem? O juízo. Ah, tá, entendi. Tirar para não atrapalhar. Professor, o que eu não entendi foi o seguinte, por exemplo, para mim ficou muito abstrato essa questão ali. Eu não conseguia ver por que não seria feita uma ação normal para sofrer essa compensação. Porque, não sei se todos ouviram aí a pergunta do Juan. O Juan pergunta, por que o contribuinte ele não ingressa com uma ação pelo rito ordinário para obter a compensação? Aí eu vou te explicar agora em português bem claro, Juan e colegas. Eu estou pedindo a compensação de 100 milhões de reais, ok? Entrei com uma ação. E aí o juiz, ele julga improcedente a minha ação porque eu não tenho direito à compensação de 100 milhões de reais. Qual é a minha sucumbência? 10% de 100 milhões, 10 milhões de reais. E aí eu vou chegar para o meu cliente e vou dizer, olha só, eu entrei com a ação, mas eu perdi.
E agora, além de tu não ter direito à compensação, tu tem que pagar mais 10 milhões para a fazenda. Imagina? Então, assim, é uma coisa extremamente, é uma decisão extremamente delicada escolher a ação correta. É difícil escolher. E aqui a gente tem um risco extremamente elevado. Dependendo dos valores envolvidos, eu estou colocando o meu cliente numa tremenda roubada. Quando eu escolho a via do mandado de segurança, de certa forma eu diminuo o risco. Mas qual é o outro risco? Qual é o risco contrário aqui? Bom, escolhi o mandado de segurança. Aí eu impetrei o mandado de segurança, processou o mandado de segurança, chegou lá no final e o juiz... Ah, olha só, a tua tese é fantástica, mas não dá para eu julgar em mandado de segurança. Eu não posso dar essa ordem aqui, eu nem teria competência para isso. E aí eu fiz o meu cliente esperar durante algum tempo. Eu fiz o meu cliente esperar durante algum tempo para obter a decisão. Eu posso ter, inclusive, feito ele perder alguns meses para trás de créditos que acabaram prescrevendo. A cada 5 anos prescreve, né? Então, lá no 50º mês e tanto, morreu. E aí eu vou ter que dar notícia para o cliente. Olha, eu escolhi a ação errada. É ingrata a posição do advogado aqui. Porque se fosse assim, claro, como a água e vinho, um é roxo, outro é incolor. É fácil de tu identificar, mas aqui não é claro. E agrava ainda a possibilidade, a prática dos advogados insistirem, ampliarem o cabimento do mandado de segurança em vários casos. E os tribunais acolheram. Então, eu diria hoje que é mais fácil tu errar ajuizando uma ação pelo rito ordinário do que impetrando o mandado de segurança. O mandado de segurança no tributário é muito mais comum. Dificilmente um juiz vá rejeitar, extinguir lá no início o mandado de segurança por não cabimento. Hoje em dia, dado o avançado, a evolução do pensamento dos tribunais, certo? Então, assim, falei aqui, chamei a atenção de vocês da carga de eficácia para chamar a atenção de que é a mandamental, mas a gente vai ver, assim, mandados com pedidos de desconstituição, é muito comum, pedido de declaração, a gente vai encontrar. Então, a gente vai ver aquelas outras eficácias da sentença presentes no mandado de segurança. Tá? E aí, gente, por que eu falei e chamei a atenção aqui da ordem? E volto aqui a enfatizar a ordem e o aspecto mandamental dessa medida. Ordem. Porque eu tenho que acertar a autoridade coatora. Então, assim, eu não posso errar na autoridade coatora. Tem que ser preciso no meu pedido. Eu não posso errar. Porque se eu errar a autoridade coatora, ainda que eu tenha feito o melhor mandado de segurança, ainda que o juiz esteja do meu lado, ele vai ter que extinguir o mandado de segurança. Então, errou a autoridade coatora igual a extinção do mandado de segurança. Certo? Então, deixo aqui o nosso alvo para vocês terem a ideia de que ele tem que ser preciso, ele tem que ser certeiro. Porque qual é a lógica aqui? Se é uma ação mandamental, uma ordem, o juiz ele tem que dar a ordem, expedir a ordem
para a autoridade competente. Então, assim, eu nomeei como autoridade coatora um servidor da administração pública que não é o servidor competente, que não é o servidor que poderia desfazer aquele ato. A ordem do juiz vai chegar para a pessoa e ele vai dizer, olha, tudo bem, eu estou recebendo aqui, mas eu não tenho poder para isso, a lei não me autoriza a fazer isso. Quem pode fazer isso é o meu superior, o cara que está em cima de mim. Então, você errou. Então, por isso que não pode errar. E ainda a nomeação da autoridade coatora, a autoridade coatora define a competência por mandado de segurança. É no juízo federal, é no juízo na justiça comum, é no primeiro grau, é no tribunal que eu tenho que impetrar o mandado de segurança, é no STJ, é no STF que eu tenho que entrar com o mandado de segurança. Então, a autoridade coatora define qual é a competência. E não adianta nomear a autoridade mais elevada. Assim, eu estou em dúvida em quem dentro da União é o responsável. Então, eu nomeei o presidente da República. Certo? Ele é o mais importante, ele é a autoridade coatora, ele manda em todo mundo que está embaixo. Errado. E aí, mandado de segurança e... Como é que é o nome da expressão? Súmula STJ. Teoria da encampação, está aqui. Súmula 628 do STJ. Está aqui. Vou colocar aqui para vocês a teoria da encampação. Então, assim, qual é a teoria da encampação? Eu entrei contra a autoridade errada. Eu nomeei a autoridade coatora que não era a que tinha competência. Mas, se eu nomeei ela errada e não foi questionado isso, pode ter encampado o poder e ele poder responder por mandado de segurança? Pode, que é a chamada teoria da encampação. Mas tem que estar presente 3 requisitos. Primeiro requisito, a existência de vínculo hierárquico. Então, tem que ter vínculo hierárquico. Primeiro requisito. A manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Então, a autoridade que não era competente, ela foi lá e falou sobre o mérito. Então, mais um pontinho para encampar. A ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição. Então, não pode ter mudado aquilo que foi definido na Constituição. Tá? Então, esses são os 3 requisitos. E tem, cadê o enunciado? Tem um outro enunciado da súmula do STJ, agora eu não me recordo, depois eu passo para vocês, que diz o seguinte: se eu nomeei o presidente da República e tem uma lei que diz que o presidente delegou para a autoridade de baixo, ele não é autoridade competente. Então, eu tenho que olhar dentro da estrutura daquela pirâmide da administração pública quem é a autoridade competente, tá? Então... Professor, a competência que referida seria competência em razão da matéria. Vamos lá, eu falei de várias competências aqui. Não, ali na linha C da súmula.
competência em razão do poder que foi dado pela Constituição. Quando lá na Constituição fala, por exemplo, quer ver, ó, vamos pegar aqui o que é competência. Competência federal, competência estadual. Não. Artigo 81. Não é 81. Tá aqui, ó. 84. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros. Isso é uma competência, um poder que a Constituição deu para o presidente da República. Se eu nomeei a autoridade errada, eu estou questionando a nomeação de um ministro. Eu nomeei, sei lá, o ministro Alexandre de Moraes como autoridade coatora, porque é ele que manda no Brasil. Então eu nomeei o Alexandre de Moraes porque é ele que manda, ele está acima de todo mundo. Na minha cabeça é ele que manda, então eu nomeei. O que diz ali a linha C? Ele não pode, ainda que ele responda o mandado de segurança. Ele respondeu e disse, não, eu que mando em tudo, eu acho que está certo o ato e, portanto, eu respondi. Não se aplica a teoria da encampação neste caso, porque, segundo a súmula 228 do STJ, ele modificou a competência que está na Constituição. A Constituição diz que é o presidente e não o ministro do STJ, do STF. Entendeu? Então, é essa competência que ele se refere ali. O poder que é dado pela Constituição. Tá? Então, assim, é importante eu identificar aqui com precisão aonde que está nessa estrutura aqui organizacional. Então, pego lá aqui, chefe do Poder Executivo. Então, tem lá o chefe do Poder Executivo. Eu vou dizer que é ele, em última análise, que manda em todo mundo, vou impetrar contra ele. Não. Se a lei diz que é, por exemplo, o ministro, pegando aqui na estrutura federal, né, o ministro tem que impetrar contra o ministro. Não, mas não é o ministro. A lei diz que quem é competente é o secretário. Então, eu tenho que impetrar contra o secretário. Não, mas a lei, ela pegou e disse que não é o secretário, é o diretor de alguma autarquia. Então, é contra o diretor. No caso do direito tributário, isso não é tão complexo, tá? No caso do direito tributário, por que não é tão complexo? Porque, via de regra, se a gente está falando de tributo federal, né, o delegado da Receita Federal da X região. Então, é ele que manda naquela região, naquela delegacia. Então, é ele que é o competente para desfazer as coisas erradas que aquela repartição da Receita Federal fez. Então, eu vou nomear o delegado da Receita Federal daquela região, como autoridade coatora, certo? Então, via de regra, no direito tributário, não tem muito erro. Você vai achar que é autoridade coatora e vai nomear. Agora, quando a gente está falando de mandado de segurança para direito administrativo, por exemplo, aí complica. Porque dentro da administração pública tem todas essas hierarquias aqui, eu tenho que ver bem certinho quem é o certo. Porque não é só a autoridade coatora que eu posso ter errado, eu posso ter errado até o lugar onde eu impetrei o mandado de segurança. Se for o ministro de Estado, eu tenho que impetrar ele no STJ. Se for o presidente da República, no STF. Se for o secretário, no Tribunal de Justiça. Então, vai depender de qual é a autoridade coatora correta. Tá? Se for tributo, aí tem, aí vamos botar aqui atenção, né? Depende se é tributo federal. Exatamente. Então, assim, vamos botar aqui, ó, tributo federal igual competência da Justiça Federal, fundamento no artigo 109 da Constituição. Tá? Agora, por outro lado, se a gente estiver falando de tributo
estadual ou municipal, competência é da justiça comum. Ou, como alguns chamam, justiça estadual. Então, muita atenção aqui, tá? Porque dentro da competência vertical, eu tenho também a competência horizontal, né? Então, eu tenho que cuidar certinho para ver onde é que eu vou impetrar o mandado de segurança. Professor, não precisa se alongar muito, só um exemplinho assim para entender. Ali, considerando essa súmula ali da teoria da encampação e como que poderia ser uma hipótese em que tu erra a autoridade coatora, mas que tu não está modificando a competência estabelecida na Constituição. Vamos lá, um exemplo bem... vamos pegar aqui, Agora eu peguei a mania de ficar desenhando, agora eu só falo desenhando mesmo. Então, imagina o seguinte... exemplo, teoria da encampação. Então, imagina o seguinte, eu impetrei um mandado de segurança contra vou inventar aqui o cargo, o agente superior de tributos do município. Inventei aqui um cargo, tá? Agente superior de tributos do município. Ele foi a autoridade que eu nomeei, tá? Na verdade, se eu pegar a organização, a lei orgânica ou a lei municipal que trata da estrutura, da hierarquia, quem deveria ser é o agente inferior de tributos. Tá? Inventei um cargo agora, tá? Aí eu mandei para o de cima, mas na verdade era o de baixo. Ok? Mandei para o de cima, não é ele o competente é o agente inferior. E aí o agente superior, ele pega o mandado de segurança, ele responde o mandado de segurança, ele presta informações e corre, o jogo segue tudo normalmente. O juiz, lá quando for proferir a sentença, ele não vai dizer o seguinte, olha, extingue o mandado de segurança porque a autoridade coatora é errada. Não, nomeei o cara de cima, ele respondeu, deu tudo certo, beleza. Agora, se fosse o contrário, aí eu acho que, aí mesmo não estando na súmula, tem problema. Eu nomeei o agente inferior, mas o competente é o superior, está na lei. Quando o juiz dá uma ordem para quem não é competente, na minha visão, essa é uma decisão nula. Ela não pode ser cumprida. Sim, eu entendi. O mais engloba o menos, mas a recíproca não é verdadeira, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, eu nomeei o cara mais alto. Não é ele o correto. O correto é o de baixo. Mas ele é superior ao de baixo. Então, se ele respondeu, ele recebeu, beleza, teoria da encampação. Agora, se eu nomeei o cara que ele não tem competência, ele é o peão da fábrica. Ele não pode fazer o que eu estou pedindo. Então, o juiz ele não pode dar uma ordem para quem não tem autoridade legal para fazer. É uma ordem ilegal. E se ele fizer, ele está traindo para ele uma responsabilidade administrativa, né? Inclusive funcional e eventual risco que pode daí gerar, né? Então, não sei se eu consegui esclarecer, Vitor Hugo. Conseguiu, pode prosseguir ali. Obrigado. Tá, maravilha. Então, falei da teoria da encampação, expliquei como é que funciona. E aí, agora a gente vamos lá, vamos falar sobre a montagem da peça, né? Montar a peça. Então, mandado de segurança. Como é que tem a cara dessa peça? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal. Estou pegando aqui um caso de tributo federal, tá? Só para a gente ilustrar. Da subseção
de Abaeté. Abaeté é sempre a cidade que a OAB coloca nos seus modelos, né? Subseção de Abaeté. Aí a gente qualifica a parte na qualificação. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência impetrar mandado de segurança com pedido liminar contra ato praticado pelo senhor delegado da Receita Federal de Abaeté, se souber o nome, bota o nome, e aqui é importante, senhor fulano de tal, com endereço profissional, aí descrever o endereço da sede do órgão, tá? Onde ele atua, né? Aqui é bem importante, gente. Por que eu botei aqui o nome dele, né? Porque a autoridade coatora é uma pessoa. Um erro muito comum nos alunos em exame da ordem é entender que a autoridade coatora é o órgão. Não é a Receita Federal a autoridade coatora. A autoridade coatora é uma pessoa que praticou o ato ou aquele que tem competência para desfazer o ato praticado. Tá? Então, ele é a autoridade coatora, não o órgão. É muito comum as pessoas descreverem ali nas provas, quando cai mandado de segurança, eu sempre vejo o erro assim que dá pena porque não prestou atenção na aula. Eu sempre falo em todas as aulas. Você tem que nomear uma pessoa, um ser humano, e não uma instituição, um órgão, tá? E aqui o órgão é apenas para efeito de endereço, né? Vem impetrar contra a autoridade coatora, ato praticado pela autoridade, ato. Aí aqui é só uma questão abusivo e ilegal. Eu gosto de colocar ao longo de toda a peça, assim, o ato é abusivo e legal, abusivo e legal. Sempre fico repetindo, para ficar introjetado na cabeça do leitor que há abusividade e ilegalidade praticada. Com fundamento no artigo 5º, inciso 69, né? 69 que vocês me falaram, da Constituição, combinado com artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança de 2009, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, tá? O que a nova lei nova não é tão nova, né? A gente já está falando de 2009, ela contemplou e que às vezes é a forma de resolver o problema da nomeação da autoridade coatora, que eu falei para vocês e que atormenta muito os advogados. A lei admitiu que você inclua o órgão ao qual a autoridade está submetido para que ele possa contestar o feito. Então, isso está previsto aqui no artigo 7º, não, 8º, cadê a petição preencher os requisitos? O artigo 7º, se eu não me engano. Tá aqui, artigo 7º, inciso 2º. Então, é possível colocar o órgão da representação da pessoa jurídica para que ela responda assim querendo.
Então, assim, eu estou falando da Receita Federal aqui. Então, assim, estou com dúvida. Posso botar aqui, por garantia, União Federal como parte? Posso. Não é o técnico, não é o correto, porque o mandado de segurança é uma ação mandamental contra uma ordem, mas a lei permitiu que eu coloque o órgão. Então, a União Federal, posso colocar ali, adicionalmente, por favor, não entendam que o professor disse, tu pode colocar, então eu posso dispensar a autoridade coatora. Não! A autoridade coatora é indispensável. Adicionalmente, eu posso inserir o órgão. E aí, o órgão contestando o mandado de segurança, e a peça que vai apresentar a contestação, aí eu tenho angularizado a relação processual, o juiz pode sim, mesmo não corretamente nomeada a autoridade coatora, julgar procedente o mandado de segurança. Se o órgão não comparece no feito, aí eu tô lascado. Eu pedi para citar, ele disse, não tem interesse, não vou comparecer. Ficou só a autoridade coatora, aí volta para o problema original. Eu tenho que ter acertado a autoridade coatora. Tá? Então, aqui vocês podem colocar o órgão. Pode ser inserido adicionalmente o órgão de representação. Artigo 7º, inciso 2 da lei do mandado de segurança, certo? Então, pode colocar ali, tá? E aí, a gente vai agora para descrição dos fatos. Então, o que aconteceu? Então, vou explicar lá, breve descrição dos fatos. Eu tenho que deixar de forma tão clara, que não paire dúvida sobre a ocorrência dos fatos e a documentação que eu estou juntando. Então, o que eu estou discutindo aqui? Foi um tributo... Vamos lá, peguei uma importação de... Estou interpretando uma mandado de segurança quanto à importação que foi parada lá pela Receita na aduana. Então, vou dizer, importei, fiz a compra está aqui, tem o documento, esse documento foi embarcado, tem um conhecimento de transporte, está aqui, esse documento foi desembarcado, chegou no dia tal, está aqui a prova que ele chegou, e aí eu tenho aqui o ato emanado pela autoridade que pegou e confiscou, apreendeu aquele meu produto e está lá, parado no porto. Então, a descrição dos fatos não pode comportar dúvida. E sempre vocês devem atrelar cada fato, cada afirmação com uma prova. Esse fato que eu estou dizendo está provado nesse documento. Esse fato que eu estou dizendo está provado aqui. Porque aí a gente tem fechado as portas e definido ali um aspecto bem importante, que é a questão da prova pré-constituída. A prova deve ser pré-constituída. Ela tem que já eu já tenho ela em mãos, tá aqui, e eu juntei ela, não esqueci de nada, porque se eu não juntei, eu não posso juntar depois, ou eu não tenho mandado de segurança, de duas uma, tá? Então eu tenho que ter a prova pré-constituída. E aí, esqueci o que eu ia falar, prova pré-constituída, descrição dos fatos, documentação, tem que ser juntada aqui nesse momento. E aqui eu tenho que evitar, justificar aqui, cadê? O artigo 23, tá? Então, decadência. Então, eu tenho que justificar aqui da prática do fato que eu estou impugnando, o ato considerado abusivo e ilegal, até hoje, não pode ter passado mais de 120 dias. Tá? Eu tenho que demonstrar isso, porque senão eu corro o risco de ter aqui decretado a decadência, se o juiz ficar em dúvida sobre a observância desse prazo. Tá? Então tem que deixar claro isso para o juiz, para afastar de qualquer forma essa dúvida.
Aí a gente vai para a fundamentação da peça. Então, a fundamentação da peça começa aqui com o cabimento do mandado de segurança. Então, eu vou dizer por que ele é cabível. Então, é cabível, mandado de segurança, direito líquido certo. Aqui estamos diante da hipótese da lei, da Constituição. É direito líquido certo, não tutelado por habeas corpus, etc, etc. Tá? Então, eu falo do cabimento do mandado de segurança. Eu estou pedindo compensação, coloca a súmula lá do STJ, que admite compensação. Eu estou discutindo uma questão que já foi julgada em repetitivo, em repercussão geral, eu coloco lá o tema para dizer, isso aqui é tranquilo. E o juiz, o bobalhão lá, o delegado da Receita, ele não está observando isso, que já foi julgado, está decidido pelo STF ou STJ. Tá? Então, eu falo do cabimento. Aí eu vou para o mérito. Então, qual é o mérito do meu mandado de segurança? Definição do ato abusivo e ilegal. Então, por que ele é abusivo? Por que é ilegal? Onde é que está? Tem que demonstrar isso. Olha, apreender a mercadoria no porto é sanção política, não pode fazer isso, tem uma súmula do STF. Enfim, eu vou fundamentar aqui o mérito do cabimento do meu mandado de segurança. Tá? Aí, terceiro item é o pleito liminar. O fundamento da liminar está no artigo 7º, inciso 3. Esse é isso. Exatamente, que se suspenda o ato, inciso 3, suspenda o ato que deu motivo quando houver. Então, quais são os requisitos? Fundamento relevante, esse é um, e do ato impugnado resultar ineficácia da medida. Ou seja, aguardar até o desfecho final do mandado de segurança pode se tornar ineficaz o mandado de segurança. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Só um segundinho aqui. E aqui, a exigência de caução e fiança pelo juiz, e eles acabaram adotando isso como uma praxe, foi admitido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4296. Tá? Então, a caução e fiança é constitucional e o juiz pode exigir. Eu te defiro desde que você garanta que me dê uma caução. Entendo eu que não era requisitos adicionais, deveria ser um ou outro. Ou eu tenho os fundamentos, ou eu não tenho os fundamentos e eu dou uma caução. Mas o STJ disse que é a critério do juiz. Pode perguntar, Juan. Assim, não, professor, essa redação aqui que se suspenda seria cabível no caso dele estar fazendo algo. Mas quando é para ele deixar de fazer algo, cabe uma antecipação? Sim. Pode ser. O fundamento é o mesmo. O Juan perguntou algo bem interessante. O suspendo, ele pode ser para o mandado de segurança repressivo, que é, eu quero desfazer o ato que já foi praticado, então suspende. Quando o ato não foi praticado, ou seja, o mandado de segurança preventivo, a redação da lei parece não autorizar, né? Parece que não fala sobre essa hipótese, mas sim, o fundamento legal é o mesmo, ainda que não esteja ali escrito, que se ordene, cesse ou se abstenha de praticar tal ato. Então, a minha liminar é para isso. Eu não quero que tu faça. Tu não fez ainda, mas eu não quero que tu faça. Até o julgamento do mandado de segurança. Eu quero que tu faça e funcionando como se fosse uma antecipação dos efeitos digitais. Isso. Professor, e mais uma outra dúvida. E quanto àqueles requisitos que tem, de, por exemplo, esgotar a história administrativa, tem um outro também de não caber recurso. Sim, o mandado de segurança, isso que tu está falando é construção jurisprudencial que veio a ser positivado aqui no texto da lei.
Então, eu vou colocar aqui na nossa lâmina também, quando a gente falou do cabimento do mandado de segurança, cabimento do mandado de segurança, aí a lei 12.019 colocou aqui que não cabe, por exemplo, do ato caiba recurso administrativo, não cabe mandado de segurança. Eu recebi a notificação da Receita Federal e eu poderia ter entrado com a defesa administrativa. Poderia, mas não quis fazer. Por que não? Então, não é a questão de esgotar a instância. Não é esgotar, mas eu tenho um remédio na via administrativa, não vai para o judiciário. Não cabe mandado de segurança. Tá? Decisão judicial que eu tenho é um recurso. Na Justiça do Trabalho é muito comum, até porque as hipóteses de cabimento de recurso são limitadas, mas na Justiça comum, via de regra, a gente tem no CPC lá o agravo de instrumento para as interlocutórias e a apelação para que não é interlocutória. Mas o agravo de instrumento foi limitado no CPC, as hipóteses de cabimento. Então, poderia entrar com mandado de segurança contra os outros. Então, aqui tem uma discussão. Acho que não existe mais aquele protesto antipreclusivo, Não, mas daí não é a questão de preclusão, que é uma outra questão. Eu tenho um perigo, a decisão judicial ela é reputada por mim como abusiva e ilegal, mas ela não está no rol do agravo de instrumento, não está lá escrito. Então, eu vou ficar aguentando, ainda que eu possa recorrer na apelação. A sistemática do CPC o que não cabe agravo é matéria para ser, não tem preclusão, vai para apelação. Essa é a sistemática do CPC. Tá, ok, eu posso apelar lá no futuro, eu posso apelar, mas o problema está agora, eu estou sofrendo agora. Não tenho direito a mandado de segurança? Em tese, sim, né? E contra a decisão transitada de julgado, porque não é um remédio para revisar o julgado, né? Ação rescisória. Então, aqui está bem claro na lei do mandado de segurança. É 9.016, não 9.019. Escrevi errado aqui. E aí, gente, falei ali então do mérito, falamos dos fatos, do mérito e agora os pedidos. Então, à luz do exposto, requer seja. Então, primeiro, concedida a liminar, né? Eu fundamentei aqui, foi o meu último pedido a liminar, então o primeiro que eu quero que seja apreciado é o pedido liminar. Então, seja deferida medida liminar para que, pontinhos. Aí eu vou adequar ao que eu quero no caso concreto. Se abstenha, pratique, realize, autorize, conceda a ordem que eu quero que ele dê para aquele momento, para aquela fase do processo. Ok? B. Notifique, outro erro muito comum, a autoridade coatora para que preste informações no prazo legal. Então, a autoridade coatora ela não é ré. A autoridade coatora não é ré na ação, não é uma ação que é o contribuinte contra o delegado da Receita, não. A autoridade coatora ela só está esclarecendo, ela presta informações. Então, eu estou dizendo, olha, o cara lá da Receita apreendeu a minha mercadoria de forma ilegal. O que o juiz vai fazer? O cara da Receita, me explica aí o que aconteceu, é isso mesmo? Aí ele vai dizer, não, eu apreendi, mas não é ilegal, eu tenho fundamento, porque aconteceu isso, isso e isso, e o ato está correto. Então, ele vai justificar o ato praticado, dizendo que ele está correto. Tá? Então, a notificação não é para contestar, é para prestar informações. É errado e a OAB desconta nota aqui para quem erra isso. No item C, aí, cite o órgão de representação, caso você tenha indicado ele lá no início, né?
Então, se eu escolhi botar a união, então agora eu peço para citar a união. Então, aqui é opcional, eu não preciso fazer sempre. Tecnicamente, nem deveria botar, né? Porque o órgão não deve figurar na ação. Mas aí, aqui sim, para que, querendo, conteste no prazo legal. Aí, tem um pedido que é extremamente perigoso, tá? Tá aqui, ó. Da decisão, ferida liminar. Fim do prazo. Onde é que tá? Documento. Tá aqui, ó. É o artigo 6º, parágrafo 1º. É extremamente perigoso, tá? Tem autorização para que eu peça cuidado, atenção. Então, tem a previsão legal, tá aqui, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. No caso de documento necessário à prova do alegado, se acha repartição em estabelecimento público, em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, ele se recusou, ele não quer te dar o documento que precisa para impetrar. Eu posso pedir para que o juiz ordene ele a apresentar, tá? Mas assim, ó, tomem muito cuidado, porque isso não pode ser usado como regra. Eu tô sem saco, pandemia, etc. Não quero ir lá pedir o documento, então eu vou pedir para o juiz. Se você tinha condições de ter acesso ao documento e não juntou, morreu. Eu só posso usar o requisito do artigo 6º, parágrafo 1º, quando eu tenho a prova da recusa. Olha, eu tentei por diversas formas, mandei e-mail, fiz uma notificação, compareci, filmei, sei lá, eu tenho a prova de que eles não querem me dar esse documento. Aí eu tenho a possibilidade de pedir a juntada do documento por ordem do juiz. Aí o mérito, né? Então, o mérito seja julgado procedente o mandado de segurança para que seja concedida a ordem para pontinhos. Qual é a ordem que eu quero? E libere as mercadorias, desobstrua as mercadorias, que se abstenha de fazer tal coisa, enfim, descrevo qual é a ordem que eu peço. E aí, intime o Ministério Público para intervir no feito na condição de custos leges, condene a fazenda nos custos no ressarcimento das custas processuais. Então, é o único ônus que dá para pedir, né, que é o ressarcimento das custas, não honorários advocatícios. Atribui-se à causa o valor de... Então, aqui eu tenho que botar o valor do ato impugnado, né? Enfim, é um tributo que eu estou contestando, é uma compensação que não foi deferida, eu tenho que botar o valor correspondente. Nestes termos, pede deferimento, local, data e assinatura, certo? E aí está feito aqui o nosso mandado de segurança com esses pedidos que eu acabei aqui de descrever para vocês.
Alguma dúvida até aqui, gente? Perguntas? Professor Ederson, retroagindo um pouquinho, aquele exemplo ali da pré-exceção de executividade, né? Talvez o senhor vai disponibilizar aquele modelo de pré-executividade ou vai ser difícil? Não, Renato, todos os materiais que a gente faz aqui estão no Moodle. Inclusive, lá no Moodle também tem eu acho que tem até modelo da peça em Word, se eu não me engano. Deve estar lá até o modelo no Word para vocês. Mas todo esse material que a gente faz aqui sempre fica disponível na aula. Dúvidas, perguntas? Da minha parte, Prof. pelo menos era isso. Só queria agradecer e desejar uma boa semana. Prof, em relação à peça processual que o senhor vai disponibilizar agora para o GB a semana que vem já? Não, ainda tem mais uma aula antes do. Ah, tá. Semana que vem, aí a gente vai estudar as últimas peças. Uhum. E aí vocês, enfim, tirem as dúvidas sobre as peças, mas é o que a gente viu na aula passada, na aula de hoje e na aula da semana que vem. É só isso. Ah, tá legal. Pode ser Tá bom, pergunta. obrigada. E vocês notaram, e eu fiz isso de propósito, eu não falei de recurso nenhum, não expliquei nenhum recurso. Por quê? Pressuponho que vocês tiveram a cadeira de processo, vocês aprenderam a fazer os recursos e vocês sabem como é que se faz um recurso, que é o rito do processo civil normal, CPC. Então, assim, eu não vou exigir na disciplina, então não vai cair, na prova da ordem cai recurso no tributário, pode cair uma apelação, um agravo, isso pode acontecer. Na nossa disciplina não vai cair recurso, tá? Na avaliação. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, eu não dei de propósito, porque eu queria concentrar nas peças que são as peças iniciais, as peças de defesa do contribuinte e não os recursos, tá? Professor, então, aproveitando o ensejo, assim, e se o mandado de segurança, digamos assim, tramitar no Tribunal de Justiça, vai caber, ao final, uma sentença desfavorável, o curso especial ou extraordinário? Olha só que legal a pergunta do Juan. Não falei de recurso, mas ele fez uma pergunta agora que interessa e caiu na prova da ordem. Foi uma tremenda sacanagem. Vamos ver se alguém saberia responder. Eu impetrei o mandado de segurança no Tribunal de Justiça, direto, porque a autoridade coatora tinha prerrogativa de foro, tem que ser lá no tribunal, ok? O Tribunal de Justiça, num órgão colegiado, ele proferiu um acórdão denegando a ordem, ok? A Câmara tal, o grupo civil, denegou a ordem. Deste acórdão, qual o recurso cabível? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Professor, eu tenho na minha cabeça, mas eu não sei se é recurso ordinário e constitucional. Agora o Juan vai ganhar um livro. Ele vai ganhar agora o livro em homenagem à dedicação de ter vindo aqui, não me deixado sozinho e também por ter acertado essa pergunta. O Juan respondeu, é o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então, não é recurso especial, não é recurso extraordinário. Então, eu tenho o direito ao duplo grau, né? Então, eu recorro para o STJ contra o acórdão do TJ. Então, recurso para o STJ para que ele reaprecie em grau de recurso, em segunda instância. E aí, para o recurso ordinário constitucional, não se aplicam, via de regra, aqueles requisitos limitadores do recurso especial, que praticamente tu não consegue subir nenhum recurso especial. Digamos, um pouco mais elástico o cabimento desse recurso do que o recurso especial. Porque ali o STJ faz, às vezes, de corte revisora, corte de cassação e não
O uniformizador é como ele tem assumido a posição hoje de não querer julgar nada, só quer uniformizar e formar precedente. Então é um pouco diferente aqui. E na decisão do ROC, aí caberia recurso extraordinário para o STF. Aí só resta extraordinário ou embargos de divergência se entre a turma que julgou e outra turma tem um precedente diferente. Aí eu teria embargos de divergência para a sessão. E assim, professor, e se for julgado o mandado de segurança pelo STJ, daí cabe o ordinário pelo STF, ou não? For julgado pelo STJ, aí competência originária. cabe, deixa eu confirmar aqui, agora não lembro de cabeça, mas eu acho que cabe sim, artigo 100, cadê a Constituição? Artigo 102, artigo 102, 103, cadê? Tá aqui. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente, não é o caso. Julgar em recurso ordinário, tá aqui. Sim. Respondo. Artigo 102, inciso 2, recurso ordinário. Então, tem cabimento sim para o STF. Recurso ordinário quando o STJ é o órgão competente originário, que tem a competência originária. E no caso ali do que o Juan te respondeu, que a autoridade competente, autoridade coatora, aí ia direto pro TJ, tá? Independente do estado. Aí que o Juan falou que caberia ao ROC. Esse ROC aí seria para qual tribunal? STJ. Pro STJ, tá? Beleza. Isso. Exatamente. Eu tenho mais uma dúvida com base naquela outra, professor. Posso? Claro. Se eu entender que tem afronta a uma lei federal constitucional, caberia eu fazer, ao invés do ROC, um recurso extraordinário ou especial? Não. Por causa daquela que não pode caber recurso nenhum. É porque não foi esgotada a instância. Então, o requisito de cabimento do especial e do extraordinário é que tem esgotado as instâncias ordinárias. E o ROC é um recurso ordinário. Então, eu não esgotei ele. Então, se eu não esgotei ele, eu não tenho nem o especial, nem o extraordinário. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Perguntas?